Tudo bem, vamos começar falando de Campeonato Brasileiro, então, PVC e Hernanzito. Vamos falar então dessa vitória do Flamengo por 2-0, bem no Allianz Parque, uma vitória importante que deixou o Flamengo a só 1 ponto do Palmeiras na liderança. O Palmeiras tinha 4 pontos de vantagem, poderia ter aberto 7 se tivesse vencido, mas o Flamengo foi mais esperto e agora 1 ponto só de diferença. Vamos ver os melhores momentos da partida aí, que a gente vai contando o que aconteceu nesse jogo. Foi um jogo que deixou a desejar ou é cobrar demais, hein, Hernan? Hernan já fez sinal aqui que não. Você gostou do jogo, Hernan? Eu achei assim, foi um jogo assim que é um jogo de primeira fase de Campeonato Brasileiro, não foi um jogo que decidiu muita coisa. Se fosse um jogo assim, olha, quem vencer encaminha título, acho que seria diferente. Então, um jogo de primeira fase, muito estudado, os dois times ainda lutando por posição, né? O Flamengo ainda se poupando, porque tem um jogo importante no meio da semana, o Palmeiras já classificado na Libertadores. Acho que não faltou empenho, o Palmeiras foi naquela coisa de atacar, de ter mais volume de jogo. O primeiro tempo do Palmeiras foi muito bom, só que o time do Palmeiras deu uma murchada depois do pênalti, né? Natural, o Piquerez perdeu o pênalti, e aí, ó, a coisa desandou, a maionese desandou. E no segundo tempo o Flamengo cresceu e construiu o resultado. Eu falei aqui no de primeira, mas o Palmeiras é favorito, mas o Palmeiras está jogando melhor, mas o Palmeiras... Eu falei, gente, quando começar o apito inicial, igual, é 50-50. E foi o que a gente viu. E nesses 50-50, cada um com o seu tempo, o Flamengo soube aproveitar o seu tempo, melhor do que o Palmeiras. A gente já vai falar aí sobre os lances polêmicos, a gente viu agora há pouco o pênalti que o Piquerez perdeu, né? Depois do pênalti marcado pelo árbitro do Varela, que a bola bate no braço dele. A grande dúvida se foi dentro ou fora da área, mas depois a gente fala sobre esse lance e também sobre o segundo pênalti, que aí sim o Arrascaeta sofreu o pênalti e converteu a cobrança. Ô, PVC, como é que você viu esse jogo? Você estava lá, né, PVC? Estava no Allianz Parque. Você achou que foi um jogo cauteloso, assim, de duas equipes que se estudaram mesmo, que se preocuparam com o outro e de dois setores defensivos que acabaram se destacando também? Hoje eu estava na rua, o cara veio me perguntar assim, por que você acha que não é um jogo para falar de arbitragem? Porque eu acho que o jogo teve muito mais coisa além da arbitragem. E a gente está discutindo a arbitragem todo dia. Não é novidade falar de arbitragem. Falar de arbitragem no Brasil é o cachorro que fez xixi no poste, não é o contrário. Não é notícia. Mas a gente vai falar também, tá? Vamos falar também, beleza. Vamos falar, vamos Nós estamos chovendo no molhado também, né? Nós estamos chovendo no molhado. Sim, mas também. eu acho que a grande questão é a seguinte. Na sexta-feira a gente apresentou na prancheta, daqui a pouco vamos ver de novo, vamos ver a nova, que era um jogo da pressão do Palmeiras contra a capacidade do Flamengo de sair da pressão. Como é que nasceu a jogada do gol do De Arrascaeta, do pênalti? Nasceu de pressão do Palmeiras, o grande mérito do Palmeiras neste momento é a capacidade de asfixiar o adversário na saída de bola, e o Flamengo tem uma capacidade inigualável no Brasil de sair dessa pressão. Então, o Flamengo perde a bola, o Palmeiras perde a bola no ataque, o Flamengo recupera e o Palmeiras pressiona. Com 5, 6 jogadores no campo de ataque. A bola volta no Rossi e vem no Danilo. Do Danilo sai para o Léo Ortiz. O Palmeiras está fazendo isso todo o jogo. E o Flamengo saiu desse jogo. Então tem uma história tática do jogo que a gente não está falando em nenhuma outra semana. De arbitragem a gente fala toda semana. Toda rodada a gente fala de arbitragem. E o jogo foi um jogo plástico, lindo, espetacular? Não. Mas foi um jogo que teve um duelo tático inédito no campeonato. É uma história exclusiva desse jogo. Por isso que eu acho que não é o jogo para falar de arbitragem. Porque quando a gente fala de arbitragem, a gente vai repetir tudo que você já ouviu desde ontem. Né? O lance foi dentro ou fora da área. Para mim foi fora, mas o Abate pediu uma imagem conclusiva e não teve. O De Arrascaeta foi pênalti ou não foi? Para mim não foi pênalti, mas o Murilo deu margem porque ele coloca a mão na cintura do De Arrascaeta e dá margem para isso. E todos os outros lances polêmicos, que são de toda semana. O duelo tático é exclusivo desse jogo. Então tem uma história dessa partida que a gente não fala em outras semanas. E a gente perde tanta oportunidade
de discutir futebol quando a gente se concentra no assunto exclusivo do apito? Porque chama atenção, né? O pessoal gosta de falar também, acaba gerando muita polêmica. Mas é claro, né, que esse jogo estudado e o papel dos técnicos também, tanto do Felipe Luiz quanto o Abel, que estava suspenso, não estava na beira do campo. João Martins estava, mas o papel desses que comandam é fundamental. Ô, Hernan, indo para informação. Como é que uma derrota como essa no Allianz Parque, em casa, né, cai para esse time do Palmeiras? É uma derrota que, não que esteja nos planos, óbvio que não, mas é uma derrota que é um jogo que tudo pode acontecer, porque são os dois melhores times do campeonato, ou é aquela derrota que dá uma balada, assim, aí nas vésperas de um Mundial? Não, é uma derrota que traz para o Palmeiras alguns ensinamentos, né? Traz, assim, reflexões. Obviamente, vai ter aquela conversa no sentido de ajustes, e isso o Abel é muito bom para fazer, e entende que o grupo sabe assimilar isso. O Palmeiras passou por momentos de instabilidade, né? Foi o empate do Botafogo e a derrota para o Bahia. Foram 2 momentos em que o Abel sentiu que precisava ali dar uma recuperada, e o elenco respondeu bem. Então, é mais um momento em que o Abel vai ter que dar uma puxada para o elenco dar uma resposta imediata. Mas o Sporting Cristal já está ali, né, já está classificado. Ali vai ser um jogo mais para você se confirmar ali a classificação, vai ser uma despedida do Estevão do Allianz Parque com seu torcedor. Ali vai ser uma coisa que vai mais passar por um jogo de festa e de você confirmar uma classificação. Mas o Palmeiras vai pegar o jogo contra o Cruzeiro fora de casa, onde você tem uma margem de vantagem e você tem ali um retrospecto de jogar fora de casa, que o Palmeiras vai fazer daquilo sim para confirmar e não ir para o Mundial com essa marca de tipo assim, remou e chegou na hora H contra os times importantes e sucumbiu. Então o Palmeiras vai para esse jogo contra o Cruzeiro para jogar bem e principalmente ter o resultado. Porque na análise do Palmeiras, o jogo não foi ruim contra o Flamengo. Foi perder um pênalti, o time recuou um pouco, murchou um pouco e aí não pode vacilar contra times grandes como o Flamengo. Um rival grande contra o Flamengo. E aí você acaba perdendo. E aí o Palmeiras foi por tudo ou nada e tomou o segundo gol. Diga. Não, até para você chegar no Mundial com a confiança em alta. Exato. Né? Porque em termos de resultado, por mais que tenha perdido o jogo de ontem, o Palmeiras vinha muito bem, vinha numa crescente, né? Tinha passado por aquela turbulência ali no Campeonato Paulista e vinha numa sequência de vitórias. Tinha uma derrota em 15 jogos, que vinha chamando a atenção, os resultados aparecendo na liderança do Brasileiro, na liderança geral da fase de grupos da Libertadores. Mas aí você tem um jogo como esse, é bom você retomar para chegar com confiança, né? Tinindo. Tinindo é a expressão de velho, né? Sim. Tinindo. Ai, eu adoro tinindo. Na ponta dos cascos. Essa é mais ainda. É pior. Eu preciso de um vocabulário, vou aprender com o André Hernan, os filhos adolescentes. Um vocabulário jovem. Para você chegar lá com a confiança em alta. Você chegar lá, chave. Chave? Chave é legal. Eu não ouvi, não. Chave? Chave. Com X ou com CH? Não, com CH. Com CH ou com X? Tipo chave de casa? Chegar lá, chave. O programa hoje é até às 5, vai ter a apresentação do Ancelotti e vamos mostrar a convocação. Chave. Eu preciso chegar depois... Vocês não conheciam isso? Depois eu preciso chegar às 5h30, 5h20 para 6, no meu escritório na Rua Clélia. Então, o trânsito tá bom, é chave. Trânsito tá suave. Chave. E se você chegar tarde em casa, não tem chave que vai abrir a porta, viu, professor? Eu não tenho mais chave em casa, é só código. É código. A minha casa é chave ainda. Gente rica é assim. Mas vamos retomar. Vamos retomar aqui. Não é uma derrota que você fala, nossa, terra arrasada, tudo tá de mal a pior lá na academia de futebol. É uma derrota importante, vai ter uma reflexão, uma conversa com o elenco, mas logo, logo você já tem uma retomada. É aquela coisa que o Abel vive batendo na tecla, 24 horas para você absorver, refletir e tal, e aí você já segue em frente. O problema é o seguinte, o Palmeiras se ganhasse ontem, abria 7 pontos do Flamengo. Né? E abria 8 pontos. Iria para o Mundial na liderança do Brasileiro. E abriria 6 pontos do Cruzeiro. Não seria mais alcançado nesta fase. Exatamente.
O Palmeiras agora ele pode ir para o Mundial em primeiro. Ele pode ir para o Mundial não, porque vai ter um jogo, uma rodada para o Cruzeiro que o Palmeiras não vai jogar a rodada adiada. Então, mas ele pode, se ele ganhar do Cruzeiro, ele vai para o Mundial líder. Vai, justo, depende do Bragantino, mas vai para o Mundial líder. Se ele perder para o Cruzeiro, ele pode ir em quarto lugar. Na próxima rodada, ele pode ser primeiro lugar ou pode ser quarto lugar. Porque se o Bragantino ganhar do Juventude hoje, se o Cruzeiro ganhar do Palmeiras, se o Flamengo ganhar do Fortaleza e se o Bragantino ganhar do Vasco, todos os resultados possíveis, o Palmeiras cai de primeiro para quarto lugar. E aí ele pode chegar no Mundial e olhar para a tabela e ele está em quinto e sexto lugar. Sendo que ele podia ter 7 pontos de vantagem hoje. E esse é um ponto fundamental. Por exemplo, a história que está muito em voga nas ruas. O Estevão vai embora sem fazer gol em clássico. E também não fez gol no Flamengo. Ah, então o Estevão... O que é o Estevão? O Estevão é um gênio. Um gênio de 18 anos. E é preciso dizer que ele tem 18 anos. Vamos comparar a passagem do Estevão, que está acabando com a passagem do Endrick. O que são os dois? O Estevão é muito mais habilidoso. E o Endrick é muito mais decisivo. As palavras têm que ser colocadas como elas são. Claro. O Endrick foi absolutamente decisivo. Em 2 anos de Palmeiras, o Palmeiras foi bicampeão brasileiro e ele fez o gol do título 2 vezes. E o Estevão é um brilho, é um requinte, é um refinamento, é um diamante. Mas acontece que no jogo que eu preciso abrir 7 pontos para o meu adversário, não é ele quem decide. Quem decide é o De Arrascaeta, quem joga bem é o Alexandro, quem joga muito é o Rossi, quem decide o jogo é o Rossi e o De Arrascaeta. Então, isso não significa uma crítica definitiva para a carreira de um jogador de 18 anos. Mas você acha, um jogador de 18 anos, é importante ressaltar, você acha que ele deixa o Palmeiras com um asterisco? Tipo, ele é brilhante, mas não foi decisivo? Não, eu acho que não. Eu acho que ele deixa o Palmeiras como campeão brasileiro de 2023, que ele jogou um jogo só, o finalzinho do jogo contra o Cruzeiro, como campeão paulista de 24 e como um jogador que não teve um título dele. Ele não foi campeão paulista como titular em 24. Diferente do Gabriel Jesus, que foi protagonista num título, diferente do Endrick, que foi protagonista em 2 títulos, o Estevão não. Mas eu acho que assim, a gente vive uma era, a gente vive um momento que tudo é tudo muito exagerado, né? Tanto para mais quanto para menos, né? Tudo é muito polarizado. E eu acho que a gente exagera muito, e eu vejo muitos exageros, quando você fala do Estevão. Nossa, esse jogador aí, ele é uma mentira. Ah, não faz gol em time grande, não faz gol em clássico. Esse jogador aí, o Chelsea comprou uma mentira. E eu acho que é uma maldade, inclusive. Claro. Isso. Nossa, uma maldade. Uma maldade. Não foi um isso que eu comentário disse. deste nível. Não, existem... Mas você vê o Cuiabá Man, essas coisas que a gente vê nas redes sociais. Essa eu não tinha visto, que loucura. Vê de tudo. Eu estou sempre ligado, eu vejo de tudo. Até às vezes mesmo críticas quando ele é convocado, será que merece e tal. E o Estevão é um jogador assim, nível altíssimo. É um jogador extremamente habilidoso, técnico, é uma liderança técnica dentro de campo no Palmeiras. É um jogador que precisa ainda ganhar um pouquinho mais de experiência? Claro que precisa, é muito jovem ainda. Existem jovens que são decisivos, como o Endrick foi, como Ronaldo Fenômeno foi lá atrás, e o Estevão é um jogador que não é esse cara decisivo, não é o cara que vai pegar a bola e colocar debaixo do braço, mas ele é um jogador muito bom no conjunto. Então, assim, não dá para colocar nas costas dele por uma derrota como a de ontem, por exemplo. Não, nem estou colocando. Estou falando uma coisa que eu estou ouvindo na rua e que eu acho que tem, de fato, e essa discussão tem nas redes sociais também. Sim. E assim, o ponto o Estevão é brilhante. Agora, no processo de desenvolvimento da sua carreira, ele vai precisar chegar num momento em que ele seja também mais decisivo. O protagonista. Né? O protagonista nos jogos gigantes. O que foi? O De Arrascaeta foi. O segundo tempo do De Arrascaeta foi muito bom. Ah, mas o Alexandre jogou muito, o Rossi jogou muito, sim, mas
De Arrascaeta, você domina, esconde a bola e, de repente, sofre o pênalti, cobre e resolve o jogo. Não à toa, artilheiro do Campeonato Brasileiro com 8 gols. Agora, quero falar do lado vencedor, né? Tem um vencedor e esse jogo muito válido para o Flamengo, ainda mais numa semana decisiva, que tem o Deportivo Táchira aí pela Copa Libertadores e o Flamengo precisa do resultado para avançar aí e avançar com uma boa colocação, não só passar, mas passar em primeiro para as oitavas de final. Pelo lado do Flamengo, Hernan, uma vitória fora de casa, contra um grande rival, pela forma que foi, né? Você sabendo jogar, tendo estratégia para enfrentar e vencendo dessa forma. O que é que isso representa dentro do ninho do urubu, ainda mais pensando nessa semana decisiva? Você chega diferente para o jogo, né? O Deportivo Táchira é o time que está zerado no grupo, né? É o time que está todo mundo ganhando e chegar depois de uma vitória em cima do líder do campeonato. Mas o Palmeiras ainda é o líder, mas encostou, está a 1 ponto. Depois de ter passado na Copa do Brasil, depois de ter vencido a LDU e ter a chance de classificar, e ainda com os cálculos poder ficar em primeiro no grupo, o Flamengo está grandão, não é, PVC? Pode ficar em primeiro ainda no grupo, né, o Flamengo? Não, ele pode ficar em primeiro. Pode ficar em primeiro. Então, o Táchira, ele deu ganhado do Central Córdoba, ele fica em primeiro. Pode ficar em primeiro. Se o Central Córdoba empatar com a LDU, ele fica em segundo ganhando do Táchira. Então, até abrindo a tabela aqui. Então, assim, é uma situação que, pro Flamengo, a confiança fica ainda maior. Não que não tivesse. É aquilo. Eu acompanhando o Flamengo de perto, conversando, lá na semana passada que eu tive lá no Maracanã e tendo a oportunidade de ali nos corredores, nos bastidores, podendo conversar com dirigente, com comissão técnica, em nenhum momento eu senti falta de confiança. Nem no Brasileiro, nem ali na hora na Copa do Brasil, e muito menos na Libertadores. Então, assim, é um time que teve esse momento de instabilidade, mas é aquela coisa. Tem uma direção que sabe o que está fazendo. O José Boto me parece ser um cara muito bom e muito centrado naquilo que faz. Foi mal numa coisa ontem. Sim, a gente pode falar sobre isso. Já. Sim. E o Felipe Luiz é um técnico jovem que está começando agora, mas também entendedor de Flamengo, do universo Flamengo, e sabe lidar com esses jogadores, sabe extrair desses jogadores e está sabendo extrair deles aquilo que eles podem doar para o time. É um Flamengo forte, não é isso. A gente não pode, de novo aqui, a gente não pode cair no 880, na melhor banda de todos os tempos da última semana. Não é o Flamengo que perde em casa e que flerta ali com a possibilidade de ficar fora da Libertadores, que não ficaria e não vai ficar, que está tudo acabado e que o Felipe Luiz tem que sair ou não serve para o Flamengo. Gente, até ontem a gente estava falando do Felipe Luiz, o temor de perder Felipe Luiz para a seleção brasileira. Calma lá, o cara não desaprendeu em 2 jogos. Então, é essa loucura que a gente vive. Nem o Abel, muito menos o Abel. E depois o Felipe Luiz tinha que sair, ou ele ia para a seleção, aí no dia seguinte, não, ele tem que sair para fazer parte da comissão do Jorge Jesus que vai chegar. Então, a gente vai do 8 ao 80 numa velocidade, assim, supersônica. O grupo do Flamengo, só porque a gente está comentando aqui, o Flamengo está com 8 pontos na Libertadores, está em segundo, e o Central Córdoba tem 11 pontos, está em primeiro. Então, se o Flamengo vence o Táchira e o Central Córdoba perde para a LDU, aí tem uma questão de saldo de gols. Aí o Flamengo ganhando, ele ganha o saldo de gols do Central Córdoba. Hoje ele está com 2 de saldo e o Central Córdoba está com 3. Então, se o Central Córdoba perder, ele cai para 2 e o Flamengo ganhando vai para 3. Então, o Flamengo já ganha o saldo de gols do Central Córdoba. Aí eles ficam 3-3 de saldo. Não, porque ele está com 3. O Flamengo está com 2. Então, e o Central Córdoba de 3. Se ele perder... Vai pra... isso, aí o Flamengo passa. Aí o Flamengo não passa. Aí a gente vai discutir. Não, eu erro conta. Então, se o Flamengo ganhar e o Central Córdoba perder, o Flamengo fica na frente do Central Córdoba. Aí ele resolve o saldo com a LDU. Porque a LDU hoje tem 1 de saldo. Então, se a LDU fizer 2-0 no Central Córdoba, a LDU vai empatar o saldo do Flamengo. Se o Flamengo ganhar de 1-0 e a LDU ganhar de 2-0, 3-0, a LDU passa o Flamengo. Então, por isso que é bom o Flamengo golear e a LDU ganhar. Tá certo. Nesse caso, o Flamengo é primeiro colocado do grupo. Mas vai depender da negociação do saldo de gols. Se o Central Córdoba empatar,
o Flamengo se classifica vencendo, mas não fica em primeiro lugar. Perfeito. Essas são as contas, mas é isso, a gente vai falar mais ao longo da semana. O Flamengo fica até empatando se vocês estão correndo ganhar. Hoje ainda é dia de Campeonato Brasileiro, a gente vai falar mais sobre Libertadores ao longo da semana e, claro, Ancelotti daqui a pouco, ao vivo no de primeira, hein? Vocês fiquem por aí. Oi. Só para informar que Gerson. Ele teve uma inflamação no joelho esquerdo, pequena inflamação. Não teve lesão de ligamento. Não foi lesão de ligamento, era até um temor, né? Que fosse algo mais sério, que tivesse um tratamento, algo que demorasse mais. Mas foi uma inflamação no joelho e aí ele já está fazendo fisioterapia. Ontem já tinha gente falando assim, não, porque ele teve lesão de ligamento porque foi no Allianz Parque no gramado sintético. Não foi isso que aconteceu. Decretaram ontem que foi uma lesão no gramado sintético. Não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Essa informação aí é oficial, é a que informa o Flamengo. E ele foi substituído ali no segundo tempo da partida, né, com dores, a gente já viu essas imagens ontem, passou por exames clínicos e de imagem ontem à noite ainda, e esses exames constataram uma leve inflamação no joelho esquerdo. Ou seja, a notícia não é tão ruim, o que é muito positivo. E hoje ele já se apresentou normalmente com o restante do elenco e fez trabalhos com a fisioterapia. Isso me faz pensar que se ele está nos planos do Ancelotti, eu imagino que sim, pela importância que ele tem, pela frequência que ele tem tido na seleção brasileira, isso não vai ter efeito em um possível corte. Imagino que não. Depende. Será? Tá bom. Vamos esperar, né, gente? Não falta muito tempo. E assim, para o jogo contra o Tátira, dificilmente é dúvida, né? É para o jogo contra o Tátira. Aí para a seleção... Quarta-feira. E aí você tem que ver o fim de semana, como é que evolui. E aí a apresentação é a partir de segunda-feira, né? E aí tem a seleção brasileira vai se apresentar no CT do Corinthians, serão os treinamentos, aí depois tem a viragem para Quito, joga, volta, CT do Corinthians e Neoquímica Arena. Assim que vai ser. Perfeito. Mas a gente vai falar mais sobre seleção brasileira já. PVC, vamos ver esses duelos táticos que você estava destacando logo no início? O Felipe Luiz, ele falou na coletiva, o Abel ele pode ter estudado o tanto que eu estudei, o mesmo número de horas, mas mais eu diria que não. E, de fato, Felipe Luiz venceu esse duelo. Conta pra gente como. O Palmeiras perde a bola volta no Rossi, o Rossi toca no Danilo, o Danilo entrou como lateral direito, o Varela veio jogar de volante. O Lopes dá o bote, o Danilo toca no Léo Ortiz, passa do Paulinho. Léo Ortiz carrega a bola e solta no Luiz Araújo. Qual era o grande duelo? E a gente falou disso sexta-feira. Pega o programa de sexta-feira que está no YouTube e revê se você quiser. A gente estava falando, o Palmeiras tem a grande capacidade de pressionar a saída de jogo e o Flamengo tem a grande capacidade de sair dessa pressão. O Flamengo saiu. Quando a bola chega do Léo Ortiz para o Luiz Araújo, o Piquerez marcando individual o Luiz Araújo, o Piquerez vem com ele, abre o corredor para o Arrascaeta. O Emi não acompanhou o Arrascaeta, sobrou o Arrascaeta no mano a mano com o Murilo. Qual era o X da questão aqui? Passar a primeira linha. O Flamengo passou muitas vezes pela primeira linha. No lance do gol do Ayrton Lucas também. Mas no lance específico que decide o jogo, que é o do pênalti, a gente está olhando e dizendo assim, pensando assim, o que decidiu o jogo foi o árbitro que marcou o pênalti. O Murilo colocou a mão na barriga do Arrascaeta. A pergunta é se teve impacto ou se não teve, mas o que decidiu o jogo foi esse duelo aqui. Não foi o árbitro. O árbitro participa disso, claro que sim. Vamos tomar posições todos, o que cada um pensa sobre o que aconteceu. Não estou me recusando a discutir arbitragem. Eu estou apenas dizendo que o jogo teve uma capacidade de surpreender por um duelo tático que raras vezes existe tão fortemente no futebol brasileiro, que quando tem, a gente esquece dele, esquece de olhar, esquece de aprender e vai discutir a mesma coisa de toda semana, o juiz. E esse posicionamento me chama a atenção o lugar que o Varela está aí, PVC. Ele virou volante. Virou volante, né? Essa foi uma boa sacada do Felipe Luiz também, porque ele tinha outras escolhas mais óbvias ou mais naturais, vamos dizer assim. Ele explicou isso na coletiva, ele falou que o Léo Ortiz tem uma capacidade para jogar como volante muito grande, mas que algumas prerrogativas do volante ele não cumpre. E que o Varela tem uma inteligência tática para jogar nessa função, então ele preferiu colocar o Danilo como lateral,
o Léo Ortiz manter na zaga que estava jogando bem, como zagueiro, e puxar o Varela para volante, como jogou no Manchester United, por exemplo. E funcionou. O jogo estava 0-0, ficou 2-0. Então, a mudança tática que ele foi obrigado a fazer ao tirar o Gerson de campo e substituí-lo pelo Danilo, você olha e pensa, bom, então o Danilo vai virar zagueiro, o Varela segue na lateral, o Léo Ortiz vira volante. Não foi nada disso que aconteceu, né? O Danilo virou lateral, o Léo Ortiz seguiu o zagueiro e o Varela virou volante. E por outro lado, no lado do Palmeiras, tem até um amigo aqui, o senhor do destino. Pergunta para o PVC, você vai responder, eu já sei como você vai responder ele. Já sabe? Já. Então você vai perguntar. Porque eu quero ver a sua resposta. Pergunta para o PVC o que ele acha da dobra de laterais. Eu não acho que existe dobra de laterais. O Mike na segunda linha? Ele está falando do Mike, eu imagino, né, do Mike junto com o Giai no lugar do Felipe Anderson. O Mike entrou no jogo contra... Mas do outro lado do muro, lá no CT da Barra Funda, também existe essa discussão, que é o Ferrarese com o Cedric na segunda linha. Ele também não acha que é dobra. Eu acho de uma pobreza de entendimento tático. Toma gigante. Essa, meu amigo. O senhor do destino tomou invertida do PVC. Não é uma invertida. Eu acho que a gente tem que debater isso. Sabe quando começou esse assunto no Brasil? Eu não vou perguntar aqui onde você nasceu, que eu não vou ser deselegante. Em 1978. Eu nasci depois disso. Então, quando o Cláudio Coutinho colocava o Toninho como ponta e o Neninho como lateral, ou o inverso. Em 78 a gente discutia isso. Depois, em 2010, que faz 15 anos, quando o Elano se machucou, o Daniel Alves virou ponta. E o Maicon era lateral. E é dobra de lateral? Não. No Manchester United de Campeonato Champions em 2008, quem jogou a final foi o Hargreaves como ponta direita, num 4-4-2, que o Cristiano Ronaldo era ponta esquerda, porque o Hargreaves segurava do lado direito e o Cristiano Ronaldo atacava do lado esquerdo. Mas ele cansou de jogar 2007, 2008, 2009 com Antônio Valência de lateral ou de ponta. Tanto fazia. E ninguém falava em dobra de lateral. Não é dobra de lateral. Você tem o Mike ontem jogou como ponta. É outra função. E só um detalhe. Quando você pega o Dario Pereira, que era 10 do São Paulo, e transforma em quarto zagueiro, que ele virou um dos maiores zagueiros da história do São Paulo, sim. Você falou que o São Paulo jogava com 4 meias? Não. Porque o Dario Pereira chegou aqui como número 10. É só você pegar o vídeo da ação que o Abel fez no fim de semana, que o Palmeiras soltou, falando do Cebolinha. Você viu esse vídeo? Sim. Vai lá nas redes sociais do Palmeiras, tem um vídeo do Palmeiras, uma ação com a turma da Mônica, e o Palmeiras o Abel faz uma brincadeira com o departamento de mercado, que fala que vai contratar o Cebolinha, uma coisa assim. E aí ele mostra o quadro de atletas e tem lá cada um em sua posição. E o Mike está como ponta. Existem lá os laterais, com um quadrinho, com uma foto lá, todos os laterais, todos os meias, todos os atacantes, os pontos, os zagueiros e tal. E aí os pontas, tem Mike lá, ponta. Então, a comissão técnica não coloca o Mike mais como lateral. Ele quebra galho como lateral. Ele é o terceiro lateral quebra galho direito. Mike, hoje, dentro da comissão técnica do Palmeiras, dentro do clube chamado Sociedade Esportiva Palmeiras, ele é ponta. Foi promovido, né? Aí, ó, é bom que o Hernan vem com a informação e o PVC com a análise.